Amamos tanto aquilo que não compreendemos. Porque o amor, quando chega, parece mais uma tempestade do que um encontro. E por que tantas vezes, diante de uma mulher, o homem sente que está falando com um espelho rachado que reflete partes dele mesmo que ele preferia nunca ver? Mulher é mistério, dizem, mas talvez o verdadeiro mistério esteja em quem observa. Simone de Beauvoir escreveu: não se nasce mulher, torna-se mulher. E talvez o que a maioria dos homens nunca entendeu, ou recusou-se a entender, é que esse tornar-se não é apenas dela, é também dele. Porque, ao se aproximar de uma mulher, o homem não encontra apenas a outra, encontra, sobretudo, as suas próprias projeções. Esse vídeo não é uma aula, é um espelho, e como todo espelho verdadeiro pode machucar. Aqui não vamos falar sobre como conquistar mulheres, nem sobre fórmulas mágicas para entender a mente feminina. O que vamos fazer é muito mais perigoso. Vamos despir as ilusões, desmontar os scripts sociais e tocar naquilo que quase nunca é dito, nem por elas, nem por eles. Você vai se reconhecer em muitos erros. Vai rir de situações absurdas, mas, acima de tudo, talvez perceba que o que chamamos de psicologia feminina é, muitas vezes, o território onde homens e mulheres se perdem juntos tentando se encontrar. E se você continuar comigo até o fim, eu prometo uma coisa: você não vai sair daqui pensando o mesmo sobre o que é ser mulher, nem sobre o que é ser homem. Ouça com atenção, não com os ouvidos, mas com aquela parte de você que escuta quando o mundo silencia. Porque o que vou te dizer agora não está em livros, não está nos vídeos que você vê escondido de madrugada, nem nas promessas vazias dos coaches de masculinidade. Está no silêncio entre um olhar e uma ausência. Não peso de um "tá tudo bem" que nunca está, a maioria dos homens cresce com uma ideia errada, a de que as mulheres são enigmas a serem decifrados, como se fossem códigos secretos esperando o cavaleiro inteligente o suficiente para encontrar a chave. Mas mulheres não são enigmas, são realidades múltiplas, e é aí que tudo começa a ruir. Porque o homem médio, moldado por séculos de narrativas sobre honra, força e razão, tenta aplicar lógica onde só há fluxo emocional, tenta resolver sentimentos como se fossem equações. Ela está estranha, ele tenta entender, ela se cala, ele se desespera, ela se afasta, ele pensa que fez algo errado. Mas o que ele não entende é que ela não está diferente, ela está sentindo. Mulheres sentem com intensidade oscilante, não porque são instáveis, mas porque a psique feminina é regida por ciclos, hormonais, sociais, históricos. Enquanto o homem busca a constância, a mulher habita o terreno do movimento interno, e quando ele tenta entender isso com a mente, e não com a presença, ela se fecha. Você já viveu isso, não é? Aquela mulher que você achava que ia te responder com um sim, e respondeu com silêncio. Aquela que parecia te querer, mas sumiu. Aquela que chorou no teu colo sem saber explicar por quê. A verdade é que os homens têm medo da profundidade emocional feminina, porque ela os confronta com tudo que eles aprenderam a reprimir. E quando a mulher sente demais, chora demais, fala demais, cala demais, ele interpreta como erro. Mas não é erro, é expressão. Certa vez, Carl Jung escreveu: a psique feminina possui um fundo arquetípico tão antigo quanto o tempo. Tentar compreendê-la racionalmente é como tentar colocar o oceano dentro de um copo. E o homem moderno, esse que aprendeu com os algoritmos a buscar eficiência emocional, tenta encaixar o oceano na sua xícara de café. Não consegue, se frustra, chama de drama. Mas no fundo, está apenas sendo confrontado com o peso de uma alma que ele não sabe carregar. Existe um mito antigo que percorre toda a cultura. O mito da mulher como mistério, como deusa, como bruxa, como louca. Todos esses nomes são tentativas do homem de nomear aquilo que ele não controla, porque o que ele não controla, ele teme. E o que teme, precisa enquadrar. Por isso a mulher precisa ser compreendida, classificada, explicada. Quando, na verdade, o que ela mais deseja é ser sentida com presença, e não analisada com distância. Ela não quer um solucionador, ela quer um testemunho. Mas o homem, ainda preso ao arquétipo do herói, quer salvá-la do próprio caos, quando o que ela deseja, secretamente, é que ele tenha coragem de entrar com ela no caos e não fugir dele. Ela quer ser tocada não apenas fisicamente, mas no ponto cego da alma.
E isso só se faz com vulnerabilidade, com escuta, com a entrega de quem aceita que talvez nunca entenda tudo, mas está disposto a sentir tudo. Sabe o que os homens nunca entenderam sobre as mulheres? Que o desejo feminino não nasce da segurança, mas do risco, que o amor delas não é linear, mas circular, e que a presença de um homem não deve servir para conter uma mulher, mas para expandi-la. É por isso que tantos caras legais fracassam, porque tentam ser bons quando deveriam ser inteiros. E ser inteiro é ser capaz de sustentar o silêncio dela sem tentar preenchê-lo. É ser capaz de olhar o choro sem querer consertar. É ser capaz de amar, mesmo sem entender. Imagine uma mulher. Ela acorda num dia qualquer. O sol atravessa a janela com preguiça. O café está amargo. A roupa não veste bem. O trânsito está insuportável. E você manda uma mensagem. Simples, gentil, honesta. Queria te ver hoje. Ela lê, mas não responde. Não porque não goste de você, mas porque o mundo interno dela está nublado e você ainda não aprendeu a olhar o céu antes de tentar voar. A maioria dos homens acredita que conquistar uma mulher é uma questão de estratégia, palavras certas, gestos certos, comportamentos adequados. Mas há algo que poucos percebem. O estado emocional dela precede qualquer decisão racional. E não importa o quanto você seja bom. Se o clima não for propício, nenhuma flor desabrocha. A mente masculina é treinada para agir como arquiteto. Planeja, constrói, sustenta. Mas a mente feminina opera como o clima. Imprevisível, atmosférica, sensorial. E isso não é defeito. É arte. Você pode ser o homem certo, com as intenções certas, e mesmo assim não provocar nenhum eco nela. Simplesmente porque o terreno emocional dela, naquele momento, não está fértil. Talvez ela esteja em conflito com o passado. Talvez esteja exausta de si mesma. Talvez o coração dela esteja ocupado com uma dor que você jamais verá. E você vai se culpar, vai tentar entender, vai revisitar cada frase que disse como se fosse um detetive do afeto. Mas esse é o erro. O erro de achar que o desejo feminino é lógico. Não é. O desejo de uma mulher nasce do sentimento que você provoca, não da pessoa que você é. Sim, isso dói, mas é a mais pura e crua verdade. Você pode ser lindo, inteligente, bem-sucedido, mas se naquele instante você não a fizer sentir algo que ultrapasse a lógica, você se torna invisível. É como se o olhar dela atravessasse você como um fantasma, porque naquele momento ela não está escolhendo, está apenas sentindo. E sentir vem antes de decidir, sempre. Um erro muito comum dos homens é pensar que, ao se tornarem bons partidos, serão escolhidos. Mas a mulher não escolhe com a razão. Ela escolhe com o corpo, com o cheiro, com o gesto, com o silêncio entre as palavras. E aqui mora o paradoxo. A mulher quer ser escolhida, mas só por quem a faz sentir que foi ela quem escolheu. Confuso? Bem-vindo ao inconsciente. É por isso que frases como "eu te escolheria 1000 vezes" podem soar lindas, mas só fazem sentido se ela estiver emocionalmente aberta. Se não estiver, essa mesma frase soa como pressão, como carência disfarçada de afeto. Você entende agora? O clima interno dela determina tudo. Você pode ser a melhor ideia, mas ela precisa sentir que essa ideia floresce dentro dela, não que foi imposta de fora. Há uma história que eu gosto muito de lembrar quando penso nisso. Um amigo se apaixonou por uma mulher incrível, inteligente, sensível, uma daquelas almas raras. Durante semanas ele tentou tudo: flores, mensagens, passeios, conversas profundas. Nada funcionava. Ela era educada, mas distante. Fria, talvez, ou apenas indisponível. Ele desistiu. Passaram-se meses. Um dia, sem esperar, ela liga. Chama para um café, olhar diferente, corpo aberto. E do nada ela diz: "Eu pensei em você esses dias, não sei porquê, mas pensei." E assim começou uma história que durou 2 anos. O que mudou? Nada nele, tudo nela. O clima mudou e ele teve a sorte de estar ali quando a tempestade passou. Por isso entenda, você não pode forçar o afeto, não pode acelerar o tempo emocional de alguém. Tudo isso que pode fazer é estar presente, com calma, com respeito, com verdade, porque às vezes a mulher não responde porque está chovendo dentro dela, e tudo isso que você precisa fazer é não tentar secá-la, mas esperar que ela te convide para dançar na chuva.
Esse é o segredo que poucos homens entendem. Sentimento não é algo que se pede, é algo que se provoca ou se espera. E muitas vezes, o maior gesto de maturidade é saber a hora de sair da frente do vento. Você já foi o cara que fez tudo certo e mesmo assim perdeu? O que abre a ferida não é a rejeição em si, é o absurdo da equação: gentileza mais presença mais interesse igual a indiferença. Como isso é possível? Você foi educado, perguntou como ela estava, lembrou da data da entrevista, do nome do cachorro, do vinho favorito. E ainda assim ela se afastou como quem desliga um filme entediante, mesmo antes do final. É nesse ponto que muitos homens desmoronam, porque não há lógica que suporte esse tipo de abandono. Mas a verdade brutal é essa: o cara legal muitas vezes é invisível, não porque ele seja menos homem, mas porque se tornou previsível, seguro demais, macio demais, como um travesseiro confortável, onde se descansa, mas não se deseja. Você sente isso, não sente? Você tenta ser gentil, respeitoso, disponível, e ela sorri, agradece, diz que você é incrível e some. É aqui que entra o paradoxo. Mulheres desejam segurança emocional, mas não se apaixonam por ela, porque a paixão, por natureza, exige risco. Desejo só acontece no limite do controle. E o cara legal, esse que se molda para agradar, está sempre dentro do controle. Ele quer agradar tanto que desaparece. Ele quer ser aceito tanto que deixa de ser interessante. Jung dizia que aquilo que você reprime não desaparece, apenas se vinga na sombra. E o cara legal reprime muita coisa. Reprime raiva, reprime desejo, reprime opinião. Acredita que, ao se anular um pouco, será mais amável. Mas o que ele não entende é que ninguém se apaixona por alguém que se apaga. Sabe por que aquele cafajeste que trata ela com descaso continua voltando à história? Porque ele provoca emoção. Mesmo que seja raiva, ciúme ou confusão, ele ativa nela algo visceral. E no fundo, ela não busca lógica, busca intensidade. Não busca calmaria, busca vibração. É cruel? Sim, mas é real. E aqui talvez você pense: mas isso não é saudável, e você está certo. Mas a psique humana nem sempre deseja o que é saudável. Ela deseja o que a faz sentir-se viva. O cara legal, aquele que responde rápido, que diz bom dia todos os dias, que nunca contraria, parece um terreno plano demais para que algo floresça. Você não precisa se tornar um idiota para ser desejado, mas precisa deixar de ser uma parede branca esperando aplausos por sua neutralidade. Mulheres não querem um robô emocional que diz sim, querida, para tudo. Elas querem alguém que possa desafiá-las, não com agressividade, mas com presença firme. Sabe o que é verdadeiramente sexy para uma mulher? Um homem que diz: eu entendo seu ponto, mas discordo e estou aqui mesmo assim. Porque isso mostra que você existe como sujeito, não como reflexo. Existem muitas mulheres presas em relacionamentos mornos com caras perfeitos. Homens que jamais as magoariam, mas também jamais as surpreendem. Homens que sabem cozinhar, pagar contas, fazer carinho, mas esqueceram como se provoca um arrepio. O cara legal comete um erro fatal. Ele confunde ser agradável com ser irresistível. Mas ser irresistível exige mistério, margem, espaço. Exige que você não esteja disponível o tempo todo. Que você tenha uma vida própria tão rica, tão autêntica, que estar com você não seja uma zona de conforto, mas uma viagem imprevisível. Quer saber por que ela te abandonou? Porque ela podia prever exatamente o que você ia dizer amanhã. E sabe qual o maior erro dos caras legais? Eles acham que, ao serem sempre bons, estão construindo amor. Mas amor não se constrói só com gentileza. Amor precisa de tensão, contraste. É preciso luz e sombra, doçura e firmeza, acolhimento e limite. Você não precisa ser rude, mas precisa ser real. Precisa ser capaz de dizer não, de se afastar se ela ultrapassar seus limites, de não correr sempre que ela estala os dedos, de fazer com que ela também sinta que precisa te conquistar, te manter, te tocar com verdade. A tragédia do cara legal não é ser bom demais. É ser bom por medo de não ser amado, se mostrar quem realmente é. E nenhuma mulher deseja amar uma máscara. A segurança pode ser o início, mas o desejo mora no abismo. E é ali, na borda entre o previsível e o caos, que o amor verdadeiro acontece.
Existe um lugar dentro da mente feminina onde a razão não entra. Um lugar onde memórias são transformadas, dores são editadas e amores são reescritos como se fossem capítulos de um romance que ela mesma não sabe que está narrando. Esse lugar chama-se inconsciente romântico. E se você já se perguntou como uma mulher pode passar anos ao seu lado, sorrindo nas fotos, segurando sua mão, e de repente olhar para tudo aquilo e dizer que nunca foi feliz, você já esbarrou nesse abismo. A mulher sente primeiro e depois reescreve a história para que ela combine com o que está sentindo agora. Não é manipulação, não é mentira, é proteção psíquica. É assim que ela sobrevive à contradição de ter amado alguém e agora precisar se afastar desse mesmo alguém para continuar viva emocionalmente. O homem se apega à linha do tempo. Mas no nosso aniversário ela disse que me amava. Ela chorou no dia em que eu viajei. Ela me olhava como se eu fosse tudo. Sim, ela disse. Ela chorou, ela olhou, mas aquilo era real naquele instante. O que você não entende é que a mulher vive o presente com intensidade quase sagrada, e quando o par presente muda, a versão passada se dissolve, se reconstrói, se deforma para caber no agora. É o fenômeno da narrativa retrospectiva. A emoção atual domina o cenário como uma névoa densa que cobre o que era claro, e aquilo que foi doce torna-se amargo. Aquilo que foi mágico vira engano. Você se transforma aos poucos num personagem que ela precisa esquecer, mesmo que tenha sido o amor da vida dela. Lembra da frase, ela nunca me amou? Talvez ela tenha te amado com tudo que podia, até não poder mais. E quando o amor morre dentro dela, ela precisa odiar a lembrança para não ser engolida pela culpa. Esse mecanismo é antigo, profundo e frequentemente devastador. Nietzsche escreveu, a memória diz, eu fiz isso. O orgulho diz, não posso ter feito. E a memória cede. No caso das mulheres, é o coração quem reescreve, e ele escreve com tintas emocionais, não com fatos. A mulher que diz, eu nunca te amei, pode sim estar mentindo, mas mentindo para si mesma com a mais pura das intenções, sobreviver. O homem, quando sofre, tende a mergulhar no passado. A mulher, quando sofre, tende a queimá-lo. É por isso que ela apaga fotos, troca playlists, muda o perfume, corta o cabelo. Tudo é simbólico. Tudo é rito de passagem para uma nova versão de si. Enquanto você está tentando entender onde foi que errou, ela já está se reconstruindo longe de você. E não adianta apresentar argumentos, fatos, mensagens, provas. Ela não está operando no território da lógica, está sob o domínio da emoção. Você pode ser o mesmo homem, com o mesmo sorriso, os mesmos gestos. Mas se o coração dela mudou, você passou a ser apenas um nome na agenda que ela não tem mais vontade de abrir. E aí o homem enlouquece, porque ele quer recuperar o que foi, enquanto ela quer esquecer que aquilo já existiu. Mas há mais. Mesmo depois de te apagar, ela pode, e frequentemente vai, lembrar de você anos depois. Em um cheiro no metrô, numa frase de um filme, ou naquele instante silencioso antes de dormir, quando todas as máscaras caem. E sabe o que é mais cruel? Ela pode sorrir com a lembrança, mas nunca mais voltar. A mulher ama com o corpo todo, mas quando decide partir com a alma, não há mais como reconquistá-la. Essa é a dança do inconsciente romântico, sentir, criar sentido, reescrever, sobreviver. O amor dela não morre num dia, morre aos poucos, e quando você percebe, já faz tempo que ela deixou de estar ali, embora o corpo dela ainda ocupasse o mesmo lugar na cama. Você não a perdeu ontem, você a perdeu semanas atrás, quando ela se calou durante o jantar, quando ela hesitou antes de dizer, te amo, quando ela começou a dormir de costas. Mas o homem só vê o fim quando a porta bate. A mulher sente o fim muito antes de ele começar. E quando ela vai embora, ela leva não só os planos, mas também a versão de você que só existia nos olhos dela. Esse capítulo talvez doa mais do que todos, porque nos mostra que o amor, mesmo sendo real, pode ser esquecido. E o mais trágico, esquecido por quem o viveu com mais intensidade. Mas, se isso servir de consolo, ela nunca vai amar de novo da mesma forma, ela vai amar diferente, talvez melhor, talvez pior, mas o que teve com você foi único. E mesmo que ela reescreva a história, no fundo, bem no fundo, ela sabe.
Nenhuma mulher nasce com medo do tempo. Esse medo é ensinado, sutilmente, lentamente, como quem pinga veneno em pequenas doses e chama de perfume. Desde cedo ela aprende que o corpo dela não é apenas um corpo. É vitrine, é moeda social, é ferramenta de validação, é entrada para o afeto ou para o abandono. Ela descobre que, quando está bonita, o mundo a sorri. Portas se abrem, homens se aproximam, olhos se curvam. Mas o que ninguém conta, o que nenhuma revista de moda, nenhuma campanha de beleza, nenhum post com filtro admite, é que essa mesma beleza que a coloca no centro tem data de validade. E um dia ela acorda e percebe. Não é mais o corpo que atrai os olhares, é a lembrança do corpo que um dia foi desejado. A beleza da mulher, quando jovem, é celebrada como poder, mas quando começa a murchar, mesmo que sutilmente, vira silêncio. Você quer entender a mente de uma mulher aos 30, aos 35, aos 40? Olhe nos olhos dela quando alguém elogia uma mulher mais jovem. Veja o microgesto, o desvio do olhar, o sorriso curto. Ali, naquele instante, há um luto que ela não pode contar a ninguém. O luto de deixar de ser a primeira escolha. Não, ela não é fraca. Não é fútil. É humana. Ela vive numa sociedade que ensinou que o valor dela está no reflexo do espelho. E que, ao perder esse reflexo, ela perde também o direito ao amor, ao sexo, ao desejo. É mentira. Mas é uma mentira repetida tantas vezes que começa a parecer verdade. E aqui mora uma das maiores tragédias silenciosas da psique feminina, o medo de tornar-se invisível. Enquanto o homem envelhece e é chamado de maduro, charmoso, bem-sucedido, a mulher envelhece e é chamada de cansada, exigente, difícil. Ela vê o tempo correr no espelho. Cada linha no rosto é como uma lembrança cruel. Você não é mais o que era. E isso ativa um tipo de angústia que homem nenhum imagina. Porque o corpo feminino nunca foi só dela, foi sempre observado, julgado, desejado ou ignorado, e agora quando ela começa a reclamar esse corpo como seu, ele já não tem mais o mesmo brilho aos olhos dos outros. Por isso, muitas mulheres vivem em guerra com o tempo. Cirurgias, fórmulas, filtros, dieta, cremes. Não é só vaidade, é tentativa desesperada de manter o afeto aceso. Ela não quer ser perfeita, ela quer ser vista. E aqui está o detalhe mais doloroso. Ela sente que, ao envelhecer, precisa oferecer mais do que beleza, mas nunca foi ensinada a ser amada por mais do que isso. Ela quer ser desejada pelo que pensa, sente, acredita, mas ainda desconfia que, sem o corpo de antes, talvez nunca mais seja tocada com a mesma fome. É por isso que muitas mulheres se perdem após os 30. Não porque envelhecer seja ruim, mas porque o mundo, e muitas vezes os próprios homens, agem como se elas fossem descartáveis. E há algo ainda mais perverso. A mulher que busca amor depois dos 35 é chamada de exigente. Mas o homem da mesma idade, ao buscar mulheres mais jovens, é chamado de maduro que sabe o que quer. E ela sente isso, mesmo que não diga, mesmo que ria, mesmo que se finja indiferente. Dentro dela existe uma adolescente assustada perguntando: será que eu ainda sou o suficiente? E ela é, de um jeito mais profundo, mais calmo, mais inteiro. A beleza dela agora está nos silêncios, nossos traumas superados, na sabedoria de quem já chorou e escolheu amar de novo, na paciência de quem já foi ignorada, e mesmo assim continua oferecendo ternura. Mas o mundo ainda prefere a novidade, o raso, o estético, e é por isso que a mulher madura é uma ameaça e uma bênção. Abençoa quem a vê com profundidade. Assusta quem só aprendeu a amar o brilho da juventude. Você, homem que me escuta agora, entenda isso. A mulher que envelhece não perde seu valor. Ela concentra seu valor. Cada ruga é um poema, cada cicatriz, um aprendizado, cada curva, uma história que não precisa mais se explicar. E se você for sábio, saberá que o corpo dela agora abriga muito mais do que desejo. Abriga a alma. E não há filtro no mundo que substitua isso. Você chegou até aqui. E se chegou, não foi por curiosidade. Foi porque algo em você, uma memória, uma dor mal resolvida, uma mulher que partiu sem explicação, ainda pulsa como um eco dentro do peito. A psicologia feminina não é um enigma para ser resolvido. É um espelho.
e às vezes um espelho rachado que reflete mais sobre você do que sobre ela. Cada rejeição, cada silêncio, cada olhar que se desviou, carregava menos sobre o que ela sentia por você e mais sobre como você ainda lida com a ausência de controle. Mulheres são, sim, complexas, mas não porque sejam ilógicas. São complexas porque habitam territórios emocionais que muitos homens evitam por medo de naufragar. Mas agora você já sabe. Você entendeu que o sentimento vem antes da escolha, que ser bom não basta se você não for inteiro, que a memória feminina não é estática, ela se move, se desfaz, se transforma, e que a beleza, por mais que o mundo tente reduzi-la à juventude, é uma presença que amadurece e não que desaparece. Tudo isso você já sentia, só precisava de palavras, e talvez de alguém que as dissesse com sinceridade, como agora. Então leve isso com você. Não tente entender as mulheres como quem estuda um mapa. Esteja com elas como quem caminha por uma floresta, com respeito, com silêncio e com a consciência de que nem tudo o que é profundo precisa ser explicado. Antes de terminar, deixa eu te contar uma coisa. Anos atrás, eu conheci uma mulher que mudou completamente a minha forma de olhar o mundo. Ela não me ensinou com frases prontas, nem com declarações de amor. Ela me ensinou com ausências, com aquele jeito de ir embora estando presente, com aquela capacidade de fazer você se sentir desejado e no instante seguinte completamente descartável. E por mais que tenha doído, foi com ela que eu aprendi o que dividi com você aqui hoje. Aprendi que amor não se força, que presença não se implora, e que a mulher, quando é verdadeira, é como um rio. Ou você aprende a nadar ou será arrastado. Esse vídeo é uma carta não enviada para todas as mulheres que já passaram pela nossa vida sem manual de instruções. E para todos os homens que ainda estão tentando decifrar um idioma que só se entende quando se sente. Se isso te tocou de alguma forma, eu só posso agradecer, porque agora não somos mais dois estranhos. Ah, e não se esqueça de clicar no link da descrição ou do primeiro comentário fixado para assistir ao vídeo completo sobre o processo de reprogramação mental que vem ajudando pessoas comuns a conquistarem mais clareza, foco e controle emocional com base em ciência, filosofia e práticas que funcionam no dia a dia, e se você assistiu até aqui, você merece um prêmio. Mas como ainda não temos orçamento para isso, faz o seguinte, curte esse vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual parte mais te acertou onde você fingia que nada doía.